Bom, pessoal, vamos iniciar a resolução das questões de específico de enfermagem. Na primeira questão, ele fala o seguinte: tempo cirúrgico é o tempo caracterizado pela sequência de procedimentos utilizada na manipulação dos tecidos e vísceras durante a cirurgia. É correto afirmar que a diérese, um dos tempos cirúrgicos, consiste em... Então, ele quer saber o conceito de diérese, o que é que a diérese faz. Então, a diérese é o tempo cirúrgico no qual nós iniciamos a cirurgia. Começa com a diérese, depois vem a hemostasia, depois vem a cirurgia propriamente dita, que é a exérese, e por fim vem a síntese. Esse aqui é a sequência correta. Mas ele não quer saber a sequência, ele quer saber o que é a diérese. Na letra A, na aproximação das bordas dos tecidos selecionados. Quem faz a aproximação das bordas é a síntese. Letra A está incorreta. A diérese consiste na cirurgia propriamente dita. Já não é. Cirurgia propriamente dita é a exérese. Ocorrendo a retirada de uma parte ou totalidade de um órgão ou tecido com a finalidade terapêutica. Então, letra B está incorreta também. Letra C. Na prevenção do extravasamento sanguíneo no período intraoperatório. Quem previne extravasamento sanguíneo é a hemostasia. Só nos restou a letra D, que fala que é o ato de cortar com tesoura ou lâmina de bisturi para a abertura do campo operatório. É a diérese. Está corretíssimo. Letra D. O 22. Assinala a alternativa que completa corretamente a lacuna. Nananã, 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 nananã é realizada em tecidos recentemente traumatizados e abertos, de difícil descontaminação com processo inflamatório, mas sem supuração. Se é sem supuração, não pode ser infectada, porque para ser infectada tem que ter supuração. Então, letra A já corta. Letra B é a resposta da questão, porque ela é uma região de difícil descontaminação, realizada por traumas recentemente traumatizado e abertos, regiões que foram abertas por traumas. Cirurgia limpa não é, porque já está falando ali que é de difícil descontaminação, então já corta. Cirurgia de emergência tá de gaiato no navio aqui, não tem nada a ver. Cirurgia de emergência é de acordo com o risco à vida do indivíduo. Letra B, resposta da questão. 23. Analisa as afirmativas abaixo de valores verdadeiro ou falso e assinala a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. O pré-operatório pode ser longo nas cirurgias eletivas, curto nas cirurgias de urgência e praticamente nem existir nas de emergência. Verdadeiro. Ele pode ser longo nas eletivas, porque as eletivas podem esperar, são aquelas que a gente pode esperar. As de urgência, o tempo vai ser curto, porque o paciente vai estar em sofrimento, ou o órgão está perdendo a força, perdendo a sua função na realidade. E praticamente nem existir nas de emergência, porque as de emergência tem que ser feito agora e agora. Então não dá tempo de fazer o pré-operatório. Então o verdadeiro, a primeira alternativa. A segunda. A etapa do pré-operatório imediato pode acontecer em vários locais. No domicílio do paciente, no ambulatório do hospital, no posto de saúde, entre outros. Verdadeiro. O imediato pode sim acontecer na casa, no ambulatório, porque
ele é aquele onde vai ser realizados os exames, vai ser feita entrevista com o indivíduo, vai ser feitas as orientações gerais da sua cirurgia. Se fosse o imediato, aí estaria incorreto, mas como é o mediato, então é verdadeiro. O pré-operatório imediato começa no momento da indicação da cirurgia e termina 24 horas depois do início. Falso, isso aqui é o mediato. Então esse aqui está falso. O pré-operatório imediato corresponde às 24 horas que antecedem a cirurgia. Verdadeiro, pré-operatório imediato antecede 24 horas a cirurgia. VVFV. Letra E. 24ª. Nananã. 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 Inicia-se a partir da saída do cliente da sala de operação e perdura até sua total recuperação. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Então, aqui nós temos consulta de avaliação de risco perioperatório, nem se enquadra em nada aqui. Pós-operatório, a resposta da nossa questão, porque ele falou o quê? Que a saída do cliente da sala de operação, ou seja, pós-operação, pós-operatório. Transoperatório é o momento que está sendo realizado a cirurgia, pré-operatório é o momento antes e o intraoperatório é o momento que está lá dentro da sala de cirurgia. Letra B, resposta da questão. Lembrando ainda que o pós-operatório ele pode se dividir em 3, que é o imediato, o mediato e o tardio. Esse aqui vai até 24 horas. Esse aqui vai de 24 horas a 7 dias. E esse aqui vai de 7 dias até a recuperação total do indivíduo. Recuperação total. O 25. Em relação ao paciente, há diferentes posições com a finalidade de proporcionar conforto, realizar exames, tratamentos e cirurgias. Relacione as colunas abaixo sobre algumas posições específicas. Então temos aqui as posições. Posição de Fowler, que é com as costas deitadas na cama e inclinado até 45 graus. Inclinação de 45 graus, ela é indicada principalmente para pacientes com desconforto respiratório. Desconforto. Decúbito ventral é o paciente com a barriga para baixo. Abdômen. Com a barriga para baixo, com as costas expostas. E decúbito lateral de Sims, o nome já diz decúbito lateral. É utilizado, por exemplo, para fazer enemas, cirurgias coloretais, exames na região do reto, períneo, e enfim. No primeiro, é a posição em que o paciente fica deitado sobre o abdômen. A posição que o paciente fica deitado sobre o abdômen, aqui, ó, 2. Decúbito ventral ou prona. Com a cabeça lateralizada, é indicado para exames da coluna vertebral e região cervical. O outro, o paciente assume posição lateral esquerda, já matou aqui, ó, posição lateral. Tá dando pra gente a questão. Decúbito lateral. Vai ser o 3. Decúbito lateral, posição lateral esquerda, o membro inferior que está sobre o corpo deve permanecer esticado e o membro inferior acima deve permanecer flexionado. Essa posição é utilizada para enemas. Repouso. Posição em que o paciente fica semi-sentado no ângulo de 45 graus, com apoio sobre os joelhos, é indicado para o descanso para pacientes com dificuldades respiratórias. Vai ser posição de Fowler. Então temos 2, 3, 1. 2, 3, 1, letra B de bola.
No 26, são considerados produtos hospitalares aqueles utilizados na assistência à saúde, compreendidos ou não como dispositivos médicos e que necessitam passar por alguma etapa de processamento, esterilização. Os produtos para assistência à saúde que entram em contato com partes normalmente estéreis, palavrinhas chaves aqui, ó, palavrinhas chaves, não palavrinha Kiko, do corpo humano, como em procedimentos invasivos, como penetração da pele, aqui também, penetração da pele, mucosas, tecidos subepiteliais. Penetração não é contato, certo? Contato seria outro tipo de material. E sistema vascular, bem como produtos diretamente conectados com esses sistemas, devem estar esterilizados e são chamados de produtos críticos. Críticos são os produtos que são esterilizados, geralmente produtos que estão livres de micro-organismos. Gabarito, letra A. Nós ainda temos os produtos que são não críticos e os produtos que são semicríticos. Geralmente os semicríticos passam por processo de desinfecção. Tem algumas regrazinhas aqui que você precisa ficar atento, mas no geral é desinfecção. E os não críticos vão passar apenas pelo processo de limpeza ou desinfecção de baixo nível, certo? 27. Os artigos semicríticos requerem desinfecção de alto nível ou esterilização, sendo que a esterilização é a opção mais segura para artigos semicríticos que possam ser submetidas a esse tipo de procedimento. Exemplo de artigo semicrítico. Letra A, pinças. Pinças são artigos críticos. Por quê? Porque vai em contato com mucosa, com tecido subepitelial ou subconjuntivo, tecido estéril. Estetoscópio é um artigo não crítico. Só precisa ser feito a limpeza dele no geral. Se ele for de uso comunitário, aí você pode fazer a desinfecção de baixo nível nas olivas. O que são as olivas? São aqueles pontos que a gente coloca dentro dos ouvidos. Nesse caso, aí ele está em contato com a mucosa do ouvido, contato com a mucosa do ouvido, aí seria desinfecção de baixo nível. Bolsa, válvula, máscara é a nossa resposta da questão, porque ela tem contato com o sistema respiratório. E letra D é um artigo não crítico. Só passa pelo processo de limpeza. Gabarito, letra C. No 28, a central de material e esterilização é responsável por executar atividades básicas como limpeza, preparo e acondicionamento dos instrumentais cirúrgicos, realizadas na própria unidade de internação pela equipe de enfermagem. Existem 3 níveis de desinfecção de artigos hospitalares, e um deles permite a destruição de todas as bactérias vegetativas, micobactérias, fungos, vírus e parte dos esporos. Esta é chamada de desinfecção de alto nível. Ela destrói tudo menos parte dos esporos, porque os esporos vão ser destruídos com quem? Com a esterilização. Esporos só são destruídos totalmente com a esterilização. Então, nível intermediário, nível básico, a gente não usa esses termos. A gente vai usar desinfecção de alto nível, desinfecção de baixo nível ou desinfecção de médio nível. A desinfecção que mata todas essas formas de seres microscópicos é a desinfecção de alto nível, e só sobra os esporos, que é a do gabarito letra E. No 29, segundo a resolução 15 de 2012, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde, define-se que a Central de Material e Esterilização, CME, classe 2,
é aquela que realiza o. Então, nós temos CME classe 1 e classe 2. Classe 1 e classe 2. O classe 2 é aquele que tem o maior espectro de processamento de produtos, ou seja, ele limpa mais produtos, ele desinfecta mais produtos e ele esteriliza mais produtos do que o do classe 1. O CME de classe 2, ele faz o processamento de produtos que vão desde não críticos até críticos e produtos de formação complexa a não complexa. Lembrando que os artigos eles são divididos em artigos não críticos, críticos e semicríticos. São esses três tipos de artigos que nós temos no meio hospitalar. E eles podem ser de conformação complexa ou não complexa. O de classe 2, ele engloba todos esses. Todos os artigos não críticos, críticos e semicríticos, e de conformação complexa e não complexa. Isso de formação complexa e não complexa são a respeito da forma do artigo, da forma do material que vai ser esterilizado. Quando o material tem muitas dobras, quando é um material que ele tem lugares que são de difícil acesso para se realizar o processamento, a gente considera ele como material complexo que vai requerer alguns tipos de esterilização, de desinfecção, diferente dos que são precisos na não complexa, certo? Então, o CME classe 2, ele vai englobar todos esses, e a letra que traz todos esses é a letra D. Processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos, críticos, de conformação complexa e de conformação não complexa. Ou seja, englobou todos, letra D é a resposta da nossa questão. Na 30, relacione a primeira com a segunda. A primeira é essa aqui que está enumerada, com 1, 2, 3, 4, 5, onde nós temos artigo crítico, limpeza, artigo semicrítico, não críticos e pré-limpeza. Na primeira ele vai falar o seguinte: remoção de sujidade visível presente nos produtos para a saúde. Então aí ele quer saber se é crítico, semicrítico, não crítico. Então quer saber o que é, na verdade, se é limpeza ou se a gente fica principalmente se é limpeza ou se é uma pré-limpeza. Nesse caso aqui, ele será uma pré-limpeza, será 5. Por quê? Porque é diferente da limpeza. A limpeza, que é o número 2, ele vai ser a remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas com redução da carga microbacteriana. Aqui na pré-limpeza, é como se você fosse retirar só o grosso. Vai retirar, como a gente fala no popular, retirar o grosso, retirar aquilo que a gente consegue ver, aquela sujeira visível e de fácil acesso. Já na limpeza profunda, aí vai remover até micro-organismos e substâncias orgânicas. Vai reduzir bastante a carga microbiana, utilizando ainda saponáceos, utilizando água, utilizando detergentes. A alternativa que vai me trazer a definição de limpeza é a última alternativa. A gente já vai botar nela aqui, ó, que é o número 2. Sobrou o restante, vamos ver aqui o restante.
Aqueles que entram em contato com a pele do paciente não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas. Qual é o tipo de... Sobrou os artigos, né? Agora sobrou artigo crítico. Cadê? Artigo crítico, artigo semicrítico e artigo não crítico. Aqueles que entram em contato com a pele do paciente, pele não íntegra, ou mucosas íntegras colonizadas, nós vamos ter que é o artigo semicrítico. Aqueles que são artigos destinados ao contato com a pele íntegra do paciente são os de limpeza, os que passam pelo processo de limpeza, são os não críticos, número 4. E aqueles que trata-se de todo instrumento cirúrgico que entre em contato com tecido estéril ou com o sistema vascular do paciente, sistema estéril, aí é crítico. Penetração de peles e mucosas, aí é crítico. Artigo crítico é 1. Ficou 53412, 53412. Vamos ver onde é que tem. 53412. Letra B é a resposta da nossa questão. Então, finalizamos aqui o simulado específico de enfermagem. E continuem a estudar. Qualquer dúvida é só perguntar nos comentários.